Amém. Graça e paz. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 7. Diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e também depois rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Então, irmãos, esse texto é muito rico. Eu acho que eu poderia passar horas e horas pregando esse texto aqui, mas eu vou resumir algumas coisas, né? Esse texto da carta aos Hebreus ele está se referindo a Gênesis capítulo 14, aonde aconteceu esse fato. A figura de Melquisedeque, Abraão, o dízimo, a bênção. Então eu quero destacar o seguinte: este Melquisedeque, que era rei de Salém. Então a primeira coisa que Melquisedeque era rei, né? Ele era rei. O que significa isso? Ele tinha autoridade territorial, o que se chama de jurisdição. E como sendo rei de Salém, a palavra Salém é uma palavra derivada de Shalom, que Shalom é paz. Por isso que o autor diz, ele era rei de Salém, que significa rei de paz. Mas literalmente Salém era uma cidade da qual esse Melquisedeque era rei. E aí, a linguagem que a Bíblia usa para os governantes, toda a Bíblia usa a linguagem rei, né? Na Bíblia tem reino e tem rei. Essas outras coisas, como democracia, república, império, foram os homens que inventaram, né? Aí Deus criou reino e rei. E rei é autoridade política, autoridade territorial. Ele tem jurisdição, tem autoridade sobre determinado território. E quem habita naquele território, ou até quem passa naquele território, deve pagar tributos ou impostos àquela autoridade política que ele está. E aí, como Abraão ele deu dízimos para Melquisedeque. Se a gente for lá na história de Gênesis 14, é muito bonita, porque houve uma guerra de 4 reis contra 5. Os 5 reis desse lado aqui era o rei de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Belá. 5 reis contra esse
esses outros 5 reis aqui. Esses quatro reis venceram esses 5. Mas o Abraão foi lá com 318 homens, na verdade 318 escravos nascidos na sua casa, e ele derrotou esses 4 reis que tinham derrotado esses 5 aqui. Naturalmente, a Bíblia não dá detalhes, mas a gente sabe que Deus interviu de maneira sobrenatural e deu vitória para Abraão. E aí eles estavam passando no território de Melquisedeque, e Abraão deu dízimos para Melquisedeque. Aliás, essa linguagem que é usada hoje, eu tenho ouvido, por exemplo, muitos pastores dizer assim: devolva o dízimo, devolva o dízimo, devolva o dízimo. Hoje se está usando essa palavra devolver o dízimo. Por quê? Naturalmente, o que quem fala assim, ela está dizendo assim: o dízimo é do Senhor. Ele está se baseando em Malaquias 3,10, né? Porém, essa palavra devolver o dízimo não está na Bíblia. Tem que ter cuidado, né? Para não torcer as escrituras. Até ao mudar o vocabulário da Bíblia, tem que ter cuidado, porque pode criar uma heresia, né? Então, não sou a favor dessa expressão devolva o dízimo. Não está correta, não está de acordo com a Bíblia. Mas aqui no texto, ela fala assim: ele fala assim, que Abraão deu dízimo, a palavra está aqui, ele deu dízimos para Melquisedeque, né? Mas lá embaixo é assim, tomou dízimos, né? Melquisedeque tomou dízimo de Abraão, tomou dízimo. Já foi o Melquisedeque que era a autoridade, ele tomou. E quando ele fala dos sacerdotes levíticos, ele diz que eles tomam dízimo dos judeus. Então as expressões aqui deu dízimo, tomou dízimo e pagou dízimo. Também a palavra pagou dízimo está aqui no texto. Mas não está essa questão de devolver o dízimo, né? É uma heresia que quem usa essa terminologia naturalmente está querendo intimidar as pessoas para dizer que o dízimo é do Senhor. Mas como não vai dar tempo eu expor todo o texto, que é muito profundo, é muita coisa, eu quero destacar esse fato aqui, olha. Melquisedeque, como rei de Salém, autoridade territorial, ele tinha direito de cobrar tributo das pessoas que moravam no seu território e dos que por lá passassem, né? Até o governo brasileiro faz isso. E aí, em todo o texto aqui, ele transpira o seguinte: que Melquisedeque, ele é um tipo de Jesus, ele é uma figura de Jesus, ele é um símbolo de Jesus. Eu vejo inclusive, enquanto Melquisedeque era rei de Salém, ou seja, a autoridade territorial dele era limitada, Jesus, ele é uma autoridade abrangente, né? Quando ele diz assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, Jesus, a sua jurisdição, o seu território sobre o qual ele tem autoridade como rei, é a terra toda e o céu. Ele diz, os céus e a terra, toda a autoridade foi dada nos céus e na terra. Aí eu quero fazer a seguinte inferência: se Melquisedeque tinha direito de tomar dízimo, ele assim, tomou dízimo de Abraão, está aqui no texto. Jesus, como autoridade sobre os céus e a terra, ele também tem o direito de tomar dízimos de todo esse território onde ele exerce a autoridade. Mas não é o que está aqui no texto, né? Eu estou inferindo só. Eu vou explicar mais um pouco mais na frente. Aí eu quero mostrar o seguinte: assim como Melquisedeque era rei de Salém, isso é muito importante porque lá no contexto fala muito de reis, né? Fala de cada rei dessas 5 cidades aqui, de cada rei, diz o nome de cada um repetidas vezes. Esses 4 reis aqui, era uma batalha de reis, aí no meio disso aparece o rei Melquisedeque, rei de Salém. E aqui, como o autor do texto, ele está procurando mostrar que Melquisedeque era uma figura de Jesus, Jesus também é rei. Aí eu quero focar um pouco nessa questão de Jesus ser rei, mas antes disso eu quero mostrar como os reis têm direito de cobrar tributo, né? Então eu quero ver Romanos 13. Romanos 13. O texto é um pouco maior, eu vou ler 2 versículos só. Que aqui nesse texto de Romanos 13,
ele está falando de magistrados, autoridades. A gente fala magistrado. Na nossa cultura hoje, magistrados são os juízes. Só que na cultura aqui, daquela época, que é o correto, que foi o que Deus criou, magistrado era o juiz, mas também era o governante, porque o governante, ele tinha essas três autoridades sobre o governante, né? Ele tanto era o juiz, portanto ele era o magistrado, ele era o rei, ele era o governante é que julgava, e ainda ele era também o legislador, porque ele podia até legislar. Lembra daquela frase famosa, o Estado sou eu? Alguém falou isso aí em Luís 14, né? Por isso ele está falando aqui, Paulo está falando em Romanos 13, sobre a autoridade do Estado, que ele chama de magistrados. Ele diz inclusive quais são as funções do magistrado, do governante temporal, autoridade territorial. Mas eu vou ler o verso 7. Ele diz assim: portanto dai a cada um que deveis, a quem tributo, a quem imposto, a quem temor, a quem honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Mas eu destaco aqui, irmão, dentre as obrigações que o povo tem em relação aos magistrados, aos governantes, Paulo destaca aqui tributo e imposto, né? A quem tributa, a quem imposto, porque os governantes têm direito de cobrar tributos ou impostos dos seus cidadãos. Por isso, quando, por exemplo, o jornalista fala na televisão: olha, eles estão gastando o nosso dinheiro, há um erro aí. Os governantes não estão gastando o nosso dinheiro, porque o dinheiro não é mais nosso. Uma vez que nós pagamos os tributos aos impostos que são devidos, é claro que a gente sabe que muitos governantes, principalmente no Brasil, exageram, cobram imposto demais, mas o imposto justo, legítimo, foi Deus que mandou. Então, uma vez que nós pagamos os impostos, aquele imposto não é mais nosso. Então esse negócio de dizer assim: olha, eles estão gastando o nosso dinheiro. Não, eles estão gastando o dinheiro deles, que eles já nos tiraram através do imposto. O dinheiro é deles agora. Se eles tomaram de nós, através de outra história, mas não é mais nosso. Uma vez que nós entregamos o imposto tributo, é deles. Agora, o que é que eles vão fazer com esse dinheiro? Deus vai cobrar deles, né? E também tem os outros humanos que vão cobrar também, né? Então, é o direito que os governantes têm de cobrar tributos. Por isso que Melquisedeque, como rei de Salém, tinha direito de cobrar tributos e impostos. E Jesus, como governante mundial agora, ele também tem. Aí eu quero, para mostrar que Jesus é rei, né? Porque Jesus é rei. Aí eu quero, inclusive, focar um pouco nisso aqui. E vou ver aqui. Jesus é rei. Onde foi que eu coloquei isso aqui? João, Evangelho de João. O tempo vai passando, né? João capítulo 18. Vou ver se rapidamente dá para eu pegar isso aqui. João capítulo 18. Verso 33. Diz assim: tornou, pois, a entrar Pilato na audiência, clamou a Jesus e disse: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilato respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus é rei, e como rei tem direito de cobrar tributo, né?
19, diz assim: e Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, estava escrito em hebraico, latim e grego. Hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais dos sacerdotes dos judeus, dos judeus a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi. Então, irmãos, Jesus é rei, como Melquisedeque era rei. Só que a autoridade de Melquisedeque era limitada àquele território de Salém. A de Jesus, ela está em toda a terra, e além de toda a terra, está nos céus. Toda a autoridade está nos céus e na terra. Ou seja, como a autoridade, aí eu quero aqui para os irmãos, né? É porque não vai dar tempo, eu vou parar de falar agora porque vai dar tempo, mas o texto aqui de Hebreus 7, ele fala de dois tipos de autoridade, porque Melquisedeque, além de ser rei de Salém, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E na condição de sacerdote, ele também tinha direito de cobrar tributo, dízimo. Está lá no texto, né? Que o sacerdócio levítico dos judeus, eles tinham direito, através da lei, de cobrar o dízimo de todo o povo de Israel. Então, o sacerdócio também tem direito de cobrar o dízimo. Aí eu quero dizer o seguinte, só que Hebreus 7 vai dizer assim: os sacerdotes judeus têm, segundo a lei, aí eu quero dizer, o dízimo é da lei, no caso aqui ele está falando do dízimo da lei. Portanto, eles eram obrigados para os judeus, né? Malaquias 3:10 vai dizer isso aí. Mas ele está dizendo aqui: Melquisedeque era também sacerdote do Deus Altíssimo, é o Elion. Aí ele vai dizer na sequência aqui que Jesus é também sacerdote. Ele vai citar a profecia do Salmo 110:4, diz assim: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus diz para Jesus. E ele vai explorar aqui que Jesus, como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, havia duas ordens sacerdotais: era a ordem de Arão, que era o sacerdócio levítico, e a ordem de Melquisedeque, que ele disse assim: o sacerdócio do Antigo Testamento era da tribo de Levi, o sacerdócio de Melquisedeque é de outra tribo, porque Jesus procedeu de Judá, não da tribo de Levi, mas da tribo de Judá. Irmãos, para finalizar e simplificar, que eu vou dizer para vocês o seguinte: o que eu entendo desse texto, esse texto é difícil, é complexo, é profundo, não é qualquer um que vai poder expor esse texto, que tem muita implicação, mas estou só dando assim, superficialmente para os irmãos, algumas nuances aqui do texto. A minha questão é o seguinte: Abraão, ele deu dízimo, ele pagou dízimo para Melquisedeque, não foi por causa da lei, porque não havia nenhuma lei ali que obrigasse ele a pagar o dízimo. Portanto, ele não era obrigado a pagar o dízimo. Mas, quando Abraão entregou o dízimo para Melquisedeque, ele fez isso espontaneamente, voluntariamente. Para quê? Para reconhecer a autoridade do rei Melquisedeque. A implicação disso para nós, os cristãos, é o seguinte: para reconhecer que Jesus é rei e é sacerdote, é o sumo sacerdote, nós somos todos sacerdotes da ordem de Melquisedeque, Jesus é o sumo sacerdote, nós também precisamos, não somos obrigados por lei como o judeu era, mas por uma questão de reconhecer a autoridade de Jesus, a sua jurisdição sobre céus e terra, tanto como rei como sacerdote. Quando nós entregamos o dízimo, é porque nós estamos reconhecendo a autoridade de Jesus, honrando a autoridade de Jesus. Mas não é obrigado, né? Isso a gente faz por fé. Você poderia uma questão de fé. Por cima o dízimo é errado, não. O dízimo não é obrigado para a igreja. Era obrigado, mas não para a igreja. Mas é uma questão de fé, de reconhecer a autoridade de Jesus, tanto como rei como sacerdote,
Assim como Abraão reconheceu a autoridade de Melquisedeque. Acho que a maior parte não entendeu nada, né? Mas alguma coisa vai ficar.